Olá, meus queridos seguidores aqui do YouTube Jana Rabelo, como vão os senhores? Estou gravando este vídeo em regime emergencial, urgente. Acaba de sair o tema da redação do Enem 2020 e o tema especificamente é o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Nós vamos, na verdade, dividir este comentário em duas partes. Esta primeira parte é dedicada a uma análise geral da frase temática e também algumas indicações de repertório sociocultural e de caminhos argumentativos possíveis. A parte 2, especificamente, é o comentário da coletânea, como e se ela ajuda na escrita. Então, primeira coisa que eu tenho que comemorar, vou colocar o tema na tela aqui, é o fato de que o tema, assim como nas nossas lives nós já discutimos várias vezes, era um tema que poderia ser dividido em 3 partes. E na análise dessas 3 partes, a gente poderia dar encaminhamentos usando vários dos eixos temáticos que nós trabalhamos juntos, seja durante as nossas lives aqui do hashtag Chupa Corona, seja durante as aulas da salinha Jana Rabelo. Então vamos por partes, que nem o nosso querido Jack o Estripador. Eu não acredito que eu fiz essa piada no ao vivo, né? Porque eu tô aqui, ao mesmo tempo que eu tô gravando este vídeo, eu estou fazendo uma live no Instagram, @instajanarabelo. Então eu tô passando vergonha ao vivo e também assincronamente para quem está assistindo posteriormente. Que coisa maravilhosa, né? Então, o tema foi o seguinte: o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, eu dividiria este tema em pelo menos 3 eixos, tá? Então, vamos começar. O primeiro eixo é o estigma, que liga às saúdes, né? Na verdade, às doenças na área da saúde mental. Outro, doenças mentais, é o nosso outro eixo. Tô gravando aqui, né? Tô deixando já registrado. Quem tá comigo no Instagram, @instajanarabelo, tem que aguardar o vídeo sair. Então, a gente tá falando ali sobre doenças mentais. E aí, a gente fica em dúvida. O que é, neste caso, o nosso terceiro eixo? Seria a sociedade brasileira? Para mim, não. Quem assiste às minhas aulas sabe que eu digo que, em geral, o tema do Enem está no contexto brasileiro. Então, eu ignoro esse eixo normalmente. O outro eixo, que eu acho que é o que mais nos importa, é o associado, que é uma palavra que vai dar um tiquinho de trabalho quando a gente fizer a nossa análise. Então, já vou colocar uma interrogação aqui. Bom, a partir dessa segmentação da frase temática, a gente procede a uma análise da frase temática. Vocês sabem, eu trabalho com eixos e tem pelo menos 2 eixos que eu acho importantes para este tema. Primeiro, a presença de estigma, que associado à palavra sociedade, faz com que a gente esteja falando sobre um eixo que, na minha opinião, é um dos eixos mais comuns, se não o eixo mais comum que temos no Enem, que é o eixo das minorias e intolerâncias. E aqui no YouTube Jana Rabelo, nós temos uma live sobre minorias e intolerâncias. Então, estou escrevendo aqui minorias e intolerâncias. O outro eixo que está aqui fica super explícito. Quem assistiu principalmente a live das lives, que foi a live que eu fiz com a Alana na sexta-feira, dia 15 de janeiro, a gente conversou sobre o eixo da saúde. E eu falei durante essa live, junto com a Alana, que saúde não é só saúde física, é também saúde mental. Então, outra indicação aqui no canal Jana Rabelo no YouTube, vocês devem procurar uma live sobre saúde, que está no hashtag Chupa Corona, e eu vou falar que saúde é um eixo temático e saúde não é para ser considerada só saúde física. Então, doenças mentais é o eixo da saúde. Então, esses para mim são os 2 principais eixos que compõem o nosso tema de hoje. Entretanto, a gente tem que voltar e analisar a palavra associado, tá? Porque o associado
é uma palavra meio ampla, né? Uma coisa está associada à outra, ela pode ser causa de outra ou consequência de outra. No caso deste tema, eu creio que o associado estava ligando ao aspecto de que as pessoas que têm alguma forma de transtorno mental sofrem esse estigma, enfrentam este estigma. Então, associado no sentido de elas enfrentarem, isso ser um desafio enfrentado pelos indivíduos que têm alguma forma de doença mental. Ótimo. Analisamos até aqui o nosso tema, só que não adianta só identificar os eixos temáticos. A gente tem que começar a analisar como esses eixos temáticos podem eventualmente ser utilizados. Então, eu vou começar pelo primeiro eixo que eu destaquei, a palavra estigma, que no final das contas é a nossa situação problema. Quem é meu aluno aqui no YouTube sabe que eu trabalho com uma classificação das situações problema. Elas podem ser explícitas ou implícitas. No caso deste tema, não tem como negar, né? Estigma é claramente a situação problema. Estigma é claramente o preconceito enfrentado por esses indivíduos. E quem assiste às minhas aulas sabe, a gente já conversou sobre o fato de que a intolerância contra as pessoas que têm uma doença, um transtorno ou um distúrbio mental tem nome. Isso se chama psicofobia. Então já vou até tematizar aqui, a gente está conversando sobre psicofobia. O preconceito, a perseguição contra os indivíduos que têm alguma forma de transtorno, de doença mental. Beleza, então fizemos essa primeira análise e aí a gente vai começar a dar uma olhada. Aqui deu, tudo bem. Então a gente vai começar a dar uma olhada na palavra estigma, que como eu falei para vocês, pertence ao eixo das minorias e das intolerâncias. Para a gente ter uma base, eu roubei um material da salinha. Os meus alunos da salinha tiveram uma aula específica sobre o eixo da saúde e eu usei este mapa mental de minorias e intolerâncias e este mapa mental sobre o conceito de saúde. Como a gente está conversando sobre estigma, minorias e intolerâncias, vamos começar com minorias e intolerâncias. Primeira coisa que eu acho importante que a gente preste atenção é que estamos aqui falando especificamente de uma intolerância, a já mencionada psicofobia. E aí, alunos da salinha Jana Rabelo, da salinha presencial e da salinha virtual, os senhores viram comigo este mapa mental? Eu peguei até o mapa mental com as minhas anotações da aula, e aí lembrar que, na minha opinião, as intolerâncias e as minorias talvez sejam um eixo mais comum dentro dos temas passados do Enem. E conversando sobre isso, um aspecto básico é o aspecto do direito. A gente pode pensar no princípio da isonomia, que está lá no artigo 5º, todos são iguais perante a lei, tenham ou não doenças mentais. Jana, mas esse repertório está muito amplo. Tranquilo, vamos voltar lá para minorias e intolerâncias e ver como isso pode se aplicar a esse tema que tem a ver com saúde mental. Então, voltamos e aí a gente vai falar de uma obra filosófica super importante e que é a cara deste tema. O Foucault tem um texto que se chama Corpo e Poder. E nesse texto, ele afirma que existe na sociedade uma tentativa de padronização, de normalização, de disciplinarização ou docilização dos corpos e dos comportamentos, que se traduz na exclusão de corpos e comportamentos, vou colocar aqui entre aspas, considerados desviantes. Daqui a pouco, na nossa análise do eixo da saúde, a gente vai falar de um outro livro do Foucault
que seja aplicável a esse eixo. Mais um pouquinho do nosso eixo de minorias e intolerâncias, a gente pode, eventualmente, na hora que está discutindo esse aspecto, pensar num documentário brasileiro que eu adoro, que se chama Intolerância.doc, que mostra que a sociedade brasileira, supostamente conhecida por ser muito acolhedora e afetuosa, na verdade ela é profundamente intolerante e demonstra a discriminação, a segregação e a violência contra diversos grupos minoritários, pessoas com doença mental incluídas. Bom, eu usei a palavra violência. Quem é meu aluno sabe que eu gosto de um sociólogo francês que é o dono do conceito de violência simbólica. Vamos ver se tem esse sociólogo francês aqui no meu mapa mental? Vamos procurar aqui, ó, a sociologia. O Pierre Bourdieu, sociólogo francês, um dos meus favoritos, em várias obras, mas eu destacaria A Distinção, menciona a existência da violência simbólica, a inferiorização de grupos e de indivíduos por meio de signos, palavras, e que isso por si só já seria uma violência que ocorre no campo das linguagens, verbais ou não. A gente pode mostrar, por exemplo, o quanto a linguagem cinematográfica, os produtos audiovisuais, mostram as pessoas com alguma forma de transtorno mental como pessoas que não são funcionais. Frequentemente eles são mostrados como criminosos, como aberrações. Então a ideia de violência simbólica pode estar ali também. Encerrando, essa nossa grande análise dos aspectos de intolerância, a gente pode falar de um conceito que eu acho bem interessante, a ideia de que existe uma opressão sistêmica, estrutural, que se manifesta na economia, na educação, na política, na mídia e na arte. Vamos ver. Existe um esforço para a inclusão de pessoas com doenças mentais na economia ou uma tentativa de excluí-las? Principalmente nesse aspecto aqui, a educação, Neste ano, ironicamente ou não, o governo Bolsonaro foi alvo de muita crítica pela ideia, pela proposta de se criarem escolas exclusivas para pessoas com transtornos e doenças mentais, o que foi considerado por algumas ONGs ligadas ao tema uma medida excludente. Poxa, será que eu poderia problematizar que as políticas educacionais do governo Jair Bolsonaro representam esse estigma da doença mental no Brasil? Fica aí esse questionamento. Até mesmo pode ser tematizado o aspecto político. Qual é a representação política das pessoas com doença mental? Desde o espectro mais grave até o mais leve. E por último, qual é a representação midiática e artística dada a esses indivíduos? Esses indivíduos são mostrados na mídia? Como eles são mostrados na mídia? Qual é a representação religiosa desses indivíduos? É só pensar que durante a Idade Média, por exemplo, as pessoas com doenças mentais eram vistas como pessoas que tinham sido alvo de possessão demoníaca. Ok, em termos de repertório sociocultural dentro de minorias e intolerâncias, acho que já está interessante, Só que o que acontece? Caso vocês queiram dar uma olhada, vale a pena procurar um livro de um autor brasileiro chamado João Ângelo Fantini, que faz uma análise das raízes da intolerância dentro da sociedade brasileira. E ele vai mostrar que isso tem a ver com raízes que são coloniais, um padrão machista, patriarcal, eurocêntrico, heteronormativo, cristão e, por exemplo, o que a gente chama de psiconormativo, ou neurotípico, os indivíduos que não apresentam qualquer tipo de transtorno ou distúrbio. Beleza, dá até para falar sobre um aspecto interessante que já apareceu no Enem, que é a chamada intolerância de capacitismo, que não se aplica apenas aos indivíduos com problemas físicos, não, também se aplica aos indivíduos que têm qualquer tipo de redução de capacidades mentais. Então, esses indivíduos com doenças mentais também são alvo de capacitismo.
Beleza. Eixo da intolerância comentado. Só que eu não sei se vocês se lembram, eu tinha falado também que esse tema tem a ver com o eixo da saúde. E aí, saúde, gente, é saúde numa perspectiva ampla. Então, vamos dar uma olhada em quais foram os repertórios, alguns dos repertórios que eu sugeri para os meus alunos em termos de saúde. Primeira coisa, acho que este tema é a cara de Holocausto Brasileiro, que é um livro que não é da Márcia Arbex, é da Daniela Arbex, que fala da história do manicômio da colônia de Barbacena. Tanto esse tema é a cara de saúde mental que na minha live com a Alana eu mostrei este livrinho aqui, ó. Temos à mão o livrinho. Deixa eu mostrar para o pessoal que está me assistindo ao vivo aqui também no Instagram. Vou colocar na nossa câmera da mãozinha. Esse livro fala sobre a profunda indignidade em que viviam os internos do manicômio da Casa de Barbacena. Um livro lindíssimo. O que é mais interessante é que esse livro virou um documentário que está completo, disponível no YouTube. Então, acho o Holocausto Brasileiro, seja o livro, seja o filme, a cara do tema. As diversas violências, estas bem concretas, que pessoas diagnosticadas com doenças mentais sofrem e sofreram na nossa sociedade. Só que se a gente está falando de saúde, a gente tem que pensar o seguinte: dentro desse aspecto da saúde, tem um repertório histórico bem interessante, né? De certa maneira, a chamada Revolução Médico-Sanitária, que se deu no período entre guerras no Brasil, fez com que avançasse o atendimento psicológico e psiquiátrico, principalmente quando a gente observa os traumas desenvolvidos pelos soldados. E esse período entre guerras se desdobrou numa mudança de modelo de saúde. A gente observa que logo depois da Segunda Guerra Mundial, a OMS abandona o chamado modelo biofísico, que considerava que saúde era a ausência de doença física, e propõe um novo modelo chamado modelo biopsicossocial. E aí, doença deixa de ser apenas bem-estar físico, vira também bem-estar psicológico e social. E mostra-se, por exemplo, que questões sociais podem desembocar em sofrimento psicológico, psiquiátrico e o desenvolvimento de uma doença ou um transtorno mental. Essa é uma indicação bem interessante. Um outro repertório, saindo desse aspecto histórico, seria mostrar que a música brasileira tematiza a questão da saúde. O Gabriel Pensador tem uma música chamada Sem Saúde, que fala do sucateamento da saúde pública no Brasil. Bem, se a saúde pública no Brasil é sucateada, quanto mais o atendimento psiquiátrico e psicossocial. Isso poderia ser utilizado, essa música podia ser utilizada como ponto de partida. Para quem gosta de rap, eu indicaria também Boca de Lobo, do Criolo, entre outras músicas que falam o quanto a questão da vulnerabilidade socioeconômica, os povos que são pobres e miseráveis estão mais sujeitos ao adoecimento mental. Em geral, os indivíduos que pertencem a grupos minoritários, população LGBTQIA+, ou até mesmo a população preta e parda, têm maiores índices de adoecimento mental, provando que condições sociais afetam a saúde mental, que obviamente vai trazer também desdobramentos à saúde física. Então, temos aí repertório musical também. Bom, se a gente está aqui conversando o tempo todo sobre o quanto a sociedade pode adoecer o indivíduo e excluir o indivíduo que está adoecido, a gente tem que falar de sociologia e de filosofia, e aí tem dois repertórios, pelo menos, que são bem interessantes. A gente pode falar da chamada sociedade de risco, do Ulrich Beck, que pode ser aplicada tanto ao meio ambiente
quanto à saúde. A sociedade capitalista contemporânea, ela submete o indivíduo a condições que geram problemas, prejuízos que são incalculáveis. A gente não consegue, às vezes, prever o adoecimento do indivíduo. Então, vivemos hoje numa sociedade de risco. Obviamente, o meu queridinho Byung-Chul Han se aplica aqui. Ele afirma que vivemos hoje em uma sociedade que internalizou a exigência de um alto desempenho. E aí ele fala que o sujeito contemporâneo, ele é o empreendedor de si mesmo. É o indivíduo que se vê como um objeto a ser vendido, a ser explorado. Não é que o sistema capitalista exige isso externamente apenas, não. A gente internaliza isso. E esse empreendedor de si mesmo, que se auto-explora, tem uma entrevista muito legal dele ao jornal É o País, falando sobre o empreendedor de si mesmo, ele se auto-explora e ele acha que isso é sucesso. Depois dei uma olhada nessa entrevista. Ele vai falar que essa sociedade que se auto-explora, ela adoece. E aí ele liga a sociedade do desempenho à sociedade do cansaço. E ele afirma que existem alguns adoecimentos mentais típicos do sujeito contemporâneo. O sujeito contemporâneo tipicamente vai desenvolver transtornos de ansiedade, de depressão, a síndrome de burnout, ou recorrer a válvulas de escape para sobreviver. E aí, gente, não tem como. Eu posso falar de um certo doping do indivíduo contemporâneo. A primeira vez em que eu li sobre o Byung-Chul Han foi num artigo da minha articulista brasileira favorita, que é a Eliane Brum, e todo mundo que é meu aluno, seja no mundo real, seja no mundo virtual, conhece esse artigo, porque não tem como puxar mais saco do que eu puxo, que é o Exaustos e Correndo e Dopados. O quanto a gente recorre à indústria farmacêutica, entre outras válvulas de escape, para conseguir lidar com essa sociedade que nos exige o tempo todo um alto desempenho. Então, Eliane Brum com Exaustos e Correndo e Dopados é um texto midiático que poderia eventualmente ser usado na sua redação. Beleza, temos vários repertórios cinematográficos, falei de vários documentários, mas eu destacaria 2, tá? Temos o História da Saúde Pública, que está no YouTube, e o SUS 30 anos, que é um vídeo comemorativo do Ministério da Saúde sobre o SUS. Por que eu acho que esses 2 documentários também poderiam ser utilizados? Porque ambos falam do SUS, né? Se você gostar de um repertório jurídico, a lei do SUS é a lei número 8080 de 1990, e dentro da lei do SUS, que é mostrada nesses 2 documentários, fala-se dos tripés, dos pilares do SUS, né? O SUS é um sistema de saúde universal, todo mundo tem que ter acesso ao SUS. Ele é um sistema que é marcado pela equidade, equitativo, tratar desigualmente os desiguais, tratar com prioridade e atenção especializada os que são mais vulneráveis. Mas o que me importa é o terceiro princípio do SUS. O SUS assume o critério da integralidade de saúde, muito inspirado no modelo biopsicossocial pós-guerra da Organização Mundial da Saúde. E aí o SUS considera que saúde não é apenas o tratamento, é também a prevenção e o acompanhamento. E a gente pode pensar em acompanhamento psiquiátrico e prevenção do adoecimento psiquiátrico. E o mais importante, saúde não é só saúde física. A gente está falando também de saúde mental. A gente tem dentro do SUS, por exemplo, os CAPs, que são os Centros de Atendimento Especializado em Saúde Mental. Então, dá para usar repertório histórico, dá para usar repertório jurídico, tudo ao mesmo tempo. Se você quiser entender esses princípios do SUS, você pode assistir ao documentário História da Saúde Pública no Brasil, que está no YouTube, e o SUS 30 anos, que também está no YouTube. Já mencionei para os senhores a lei do SUS, que é a lei número 8080 de 1990. Tínhamos aqui universalidade, integralidade e equidade. O que mais me soaria útil seria o princípio da integralidade, que considera que a saúde psicológica e psiquiátrica está na jogada
também. E dá para usar, obviamente, o artigo 196 da Constituição, que deu origem à lei do SUS, né? O artigo 196 dá as linhas gerais do atendimento de saúde no Brasil e a lei do SUS vai lá e especifica. E aí, o artigo 196 fala que acesso à saúde é direito de todos e dever do Estado. E aí vem uma lista das coisas que constituem a saúde pública no Brasil: prevenção, promoção, proteção e recuperação, com foco na saúde preventiva. E a gente pode tematizar até mesmo se há uma oferta de políticas de fato preventivas ao adoecimento mental no Brasil, ou se na prática o que a gente observa é uma abordagem curativa da saúde mental. Apenas quando o indivíduo já apresentou uma crise, apenas quando o indivíduo já apresentou uma disfuncionalidade. Problematizações possíveis. Até onde vai a psicofobia? Ela dificulta que o indivíduo perceba o seu adoecimento? Ela dificulta que as famílias e os amigos aceitem um diagnóstico? Ela se manifesta, por exemplo, diante da negação de alguns pacientes de tomarem adequadamente os remédios quando isso é indicado? Isso se traduz, por exemplo, no adiamento de procura de atendimento terapêutico? As diversas manifestações disso que o Enem chamou de estigma. A psicofobia talvez prejudique, ao mesmo tempo, vários elementos: a prevenção ao adoecimento mental, a promoção da saúde mental, a proteção e a recuperação. São comuns em indivíduos que se negam a procurar ajuda profissional na área de saúde mental. Porque um dos estigmas quanto à saúde mental é que saúde mental é frescura, é que saúde mental é coisa de rico. Se a gente pensar numa abordagem religiosa, ainda há grupos religiosos no Brasil que afirmam que a saúde mental é uma questão religiosa, é uma possessão demoníaca, é falta de Deus no coração. Olha todas as problematizações possíveis por aí, ok? Beleza, voltando para o nosso eixo da saúde, eu acho que, por um último instante, a gente poderia pensar em temas. Óbvio, você poderia fazer uma abordagem da atualidade do tema falando da piora dos índices de saúde mental durante a pandemia de Covid-19. A crise social, política, econômica e sanitária que se instala no Brasil e no mundo a partir da pandemia é um elemento de deterioração da saúde mental. Além disso, a gente pode pensar que o isolamento social favorece a degradação das condições mentais do indivíduo. E dá também para fazer uma ligação com a patologização e a medicalização da vida. Transformar eventualmente alguns sintomas corriqueiros em doença mental, uma banalização da pauta da saúde mental e o quanto isso se traduz numa automedicação sem, obviamente, uma orientação de um profissional da área da saúde. Essa patologização e essa medicalização da vida são tematizados também no Exaustos e Correndo e Dopados. Bom, jovens, acho que com esses comentários vocês já conseguem ver algumas linhas de argumentação possíveis, alguns repertórios socioculturais possíveis. Então assista a próxima parte deste vídeo, a parte 2, em que eu vou comentar a coletânea. Deixe seus comentários aqui embaixo, deixe suas dúvidas aqui embaixo e a gente se vê. Espero que vocês tenham gostado do tema. Deixem também o que vocês acharam do tema do Enem 2020. Beijo e a gente se vê.